Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos tratar questões que são de concursos anteriores, ou pelo menos elas têm algumas adaptações. E o que eu gostaria de mostrar é diferente de fazer questões simplesmente porque eu sei a matéria ou não sei. Mas eu quero mostrar para vocês como é que eu faço prova de concurso, tá? Como é que eu faria essa prova aqui se fosse essa aqui a minha prova de conhecimento bancário. Então vamos começar aqui com uma questão do Banrisul de 2005. Que diz assim: de acordo com o Manual de Normas e Instruções do Banco Central, pode-se afirmar que os bancos comerciais, é isso que vai falar a questão, têm autorização para. Primeira questão. Vocês vão dizer, mas eu nunca li esse Manual de Normas e Instruções do Banco Central. Não tem problema, tá? Não é questão de ler o Manual de Normas e Instruções. Ele só está dizendo assim, nas regras do Banco Central, o que os bancos comerciais podem fazer, tá? É isso que ele está dizendo. Então aí, ó, vamos ver como é que a gente faria essa prova. Ali diz: captar depósitos à vista e a prazo fixo. Ok, depósito à vista a gente já sabe que é conta corrente. Ou seja, a mesma coisa que dizer, um banco comercial, ele pode abrir conta corrente? Então vamos lá para a primeira ideia aqui do banco comercial, tá? O banco comercial é aqueles que a gente já conhece e a principal característica deles, esses bancos comerciais ali são o Banco do Brasil, o Banco Comercial, o Banrisul, a HSBC Santander, Itaú, esses bancos todos, tá? Todos são bancos comerciais. E a ideia deles, a primeira ideia deles é que eles possam abrir conta corrente, todos esses bancos que eu falei. Por que eles abrem conta corrente? Aí eles também entregam uma coisa chamada cheque. Então, nesse caso, ele é uma instituição que a gente chama de monetária, né? Monetária porque ele pode entregar talão de cheque para os seus clientes. Então, ele abre contas de depósito à vista, ou seja, ele capta dinheiro em contas correntes. E aí diz conta de depósito a prazo, tá? Conta de depósito a prazo, aqui nós temos dois nomes no conhecimento bancário para depósitos a prazo, que são o CDB e o RDB, ok? E esse aqui, ó, eu vou simplificar aqui porque não é o caso, tá? Agora, mas assim, ó, se a gente tivesse que pensar, quem é que pode oferecer CDB e RDB para os seus clientes, normalmente são os bancos, em geral, tá? Bancos, eu não vou tratar aqui exatamente de toda a regra, mas os bancos, eles podem oferecer depósito à vista, que são CDB e RDB. Então, estaria correto esse primeiro aqui, que é o número 1 aqui. Agora, o 2, descontar títulos, ok? Descontar títulos. O que eles estão falando de descontar títulos? Eles estão falando de desconto de cheques ou duplicatas, algum título específico. O banco faz desconto de cheque? Faz. Então, eu posso dizer que um banco comercial faz desconto de títulos. Aqui diz depois, realizar operações de crédito rural, câmbio e de comércio internacional. Aí tem um problema. Como é que eu vou saber se um banco comercial faz isso ou não faz? Aí nós vamos para a questão, olha, vamos lá nas respostas, olha o que eu estou fazendo. Vamos lá nas respostas e vamos ver. Onde é que diz, se eu tenho certeza da 1 e da 2, o que eu vou fazer? Eu vou lá nas respostas e vou olhar. Qual das respostas que diz assim, que a 1 e a 2 estão corretas? A letra A diz que a 1 e a 2 estão corretas, tá? E a letra B também, até agora, e a letra E. Então, no caso aqui, ó, a gente tem 3 possibilidades já de marcar na hora da prova. No quarto, vamos ver, vamos ter que achar mais um aqui, pelo menos para a gente saber, né? No quarto, obter recursos externos para repasse. Como assim recursos externos? Fora do Brasil. Será que um banco comercial pode captar fora do Brasil? Eu não sei. Deixa assim, passa. Próxima. Quinto, realizar operações de abertura de crédito simples. Ok, crédito simples não é um crédito complexo, não é um financiamento imobiliário, não é um financiamento de carro, são créditos simples ou conta corrente. Ok, então eu digo que o 5 também está correto. Agora vamos lá para as nossas respostas. Onde é que eu tenho a 1, a 2 e a 5? Aqui na letra A não tem a 5, não tem a 5, só tem na C, na D e na E. Só que a única que tem a 1, a 2 e a 5 é a letra
E. Então, nesse caso aqui, a letra E é a resposta correta. Ah, mas eu nem sei se está aquelas alternativas que eu não sei, a 3 e a 4, eu não sei se estão corretas. Não tem problema. O importante é que a gente achou aquilo que a gente tem certeza. E aí a gente marca naquilo que a gente tem certeza e o resto não tem o que fazer, né? Muito melhor fazer assim do que simplesmente chutar entre todas elas, ok? E essa realmente é a resposta correta, tá? Próximo. Banco do Nordeste 2007. Julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. Ok, vamos lá. O Banco do Brasil, nosso irmão lá, né, filho do mesmo pai, governo federal, Sociedade Anônima de Capital Misto, verdade? Sociedade Anônima de Capital Misto? Verdade, né? Ele é uma sociedade anônima, cujo controle acionário pertence à União? Também. É considerado pelo CMN, o que é CMN? Aí vem aquilo que eu tô falando, né, gente? Olha, tem que saber essas siglas aqui, tá? Que esse aqui, no caso CMN, é o Conselho Monetário, ó, Conselho Monetário Nacional, tá? Aquele órgão governamental que tem 3 integrantes, eu tenho que saber que é um órgão político, eu tenho que saber, não posso sair de casa sem saber o que é o CMN. É considerado, então, o CMN, ó, é considerado, o Banco do Brasil, é considerado pelo CMN uma autoridade monetária. Aí vem um problema, o Banco do Brasil é uma autoridade monetária, pois pode atuar na emissão de moeda. Quem que faz emissão de moeda hoje no país? É o Bacen. Nesse caso, isso aqui está errado, né? Por várias coisas. Então, esse primeiro aqui é falso, tá? Falso. Ok. Vamos ver mais um. O Banco do Brasil executa a política de comércio exterior do governo. Ó, pode ser que sim, né? Financiando bens de exportação e atuando como agente pagador e recebedor no exterior. Ah, mas eu não tenho certeza. Não tem problema, vamos para a próxima. O Banco do Brasil é o principal instrumento de financiamento do governo federal de médio e longo prazos voltado para o reequipamento e fomento dos setores industrial e social considerados vitais ao desenvolvimento do país. Isso aqui tá muito cara de BNDES, porque essa palavra aqui, ó, fomento, essa é a palavrinha chave do BNDES, né? Chave para o BNDES, tá? BNDES. Então, eu acredito que isso aqui seja falso. Mas vamos ver a próxima, vamos ver o que vai aparecer aqui. A Caixa Econômica Federal, pelo fato de ser considerada uma instituição financeira com função claramente social, verdade, está proibida de efetuar operações de arrendamento mercantil. O que está dizendo aqui? Que a Caixa não pode fazer leasing, tá? O arrendamento mercantil é o leasing. Isso está certo ou está errado? Aí é que tá. A Caixa, na verdade, ela não é que ela seja proibida de fazer leasing. Ela pode não fazer, os bancos podem não fazer, mas não é que ela está proibida. Na verdade, os bancos, lembram do banco múltiplo, que tem a carteira comercial, a carteira de investimento, a carteira de crédito imobiliário, a carteira de imobiliário, a carteira de crédito, financiamento e investimento, a carteira de desenvolvimento e, por último, a carteira, vamos ver para a gente aparecer aqui, por último, a carteira de arrendamento mercantil, que é o leasing. Então, assim, todas essas carteiras aqui, tá, elas podem estar em uso em qualquer banco. Ok? Então a Caixa também pode. Embora administre com exclusividade os serviços de loterias esportivas. Loterias esportivas, loterias de esportes é a exclusividade da Caixa? Só a Caixa pode fazer loterias de esporte? Não, cuidado, isso aqui é a Loteria Federal que a Caixa é a única que faz, que é a parte de Mega Sena, Quina, é só ela que pode fazer.
E a parte de penhor, eles nem deixaram claro que tipo de penhor, será penhor civil ou penhor mercantil. Então, essa aqui tá tudo errado, né? Essa aqui tá... Nossa, essa aqui tá tudo errado e eu tenho certeza que tá errado. Então, vamos lá. Ok. E o último, diz, os bancos comerciais são instituições financeiras constituídas obrigatoriamente sob a forma de sociedades anônimas, ok? E tem como uma das suas principais características a criação de moeda escritural, mediante depósitos à vista captados no mercado. Gente, vamos lá, tá? E isso aqui que está falando, esse último itemzinho, está falando aqui, ó, a mesma ideia de um banco comercial aqui da carteira comercial que está aqui, tá? Os bancos comerciais são instituições financeiras. É assim que a gente vai ter que olhar na hora da prova. São instituições financeiras? Sim. Eles são obrigatoriamente sociedades anônimas? Sim. O que é uma sociedade anônima? É uma empresa que tem o seu capital dividido em ações. Essa seria a ideia. Obrigatoriamente sociedades anônimas. E viram que ele não disse se é uma sociedade anônima aberta ou fechada? Por quê? Porque deixa na vontade do banco ser sociedade anônima aberta, que vende suas ações na bolsa, ou ela é fechada, não vende suas ações na bolsa. E tem como uma das suas principais características a criação de moeda escritural. A criação de moeda escritural, criar moeda, é típico de um banco comercial, é típico de carteira comercial, é típico de banco comercial. Gente, é o motivo de existência de um banco comercial, ok? Então isso está certíssimo. E aí diz assim, mediante, como é que ele cria moeda? Mediante depósitos à vista, que é a conta corrente, não posso esquecer. Conta corrente captados no mercado. Então isso aqui está muito certo, né? Muito certo esse último aqui. Vamos ver se a gente já consegue resposta. Então a gente tem que ter um primeiro F e um último V. Um primeiro F e um último V, ok? Então eu já tiro fora a letra B. Eu tiro, esse aqui tá ok, FV, V e F, V e V já tira fora também. Então eu tenho já 3 aqui que podem ser. E aí eu tenho esse F aqui que fala da caixa, que eu tenho certeza que é falso. Então o penúltimo aqui tem que ser falso, ó. Aqui, ó, esse penúltimo aqui tem que ser falso. O penúltimo tem que ser falso. Esse aqui já não é, então já era. O penúltimo tem que ser falso, ok. Fiquei ainda, né, pendente de saber alguma coisa daqueles lá. Então vamos lá, ó. Aqui, verdadeiro. Ah, esse aqui diz que é verdadeiro, a letra. Ah lá, o primeiro. Então já tá fora. Meu, quantos tem de falso aqui no primeiro? Olha, se eu tenho certeza do primeiro, eu só tenho a letra A e a letra C. Só. Tá? E depois V e V. E o F aqui da penúltima define quem está correto. E está correto a letra A. Isso quer dizer que aqui, quando fala que o Banco do Brasil executa a política de comércio exterior do governo, está correto, tá? O Banco do Brasil realmente faz esse trabalho para o governo federal. O Banco do Brasil é o principal instrumento de financiamento do governo de médio e longo prazo, voltado para o reequipamento e o fomento dos setores industrial e social. Aí é que tá, olha gente, por que eu não marquei F logo de cara nesse aqui, sendo que a principal instituição de fomento é o BNDES? Porque ela não é a única, mas ela é a principal. Lembre-se disso para a hora da prova. O BNDES é a principal instituição de fomento. Fomentar significa gerar emprego e gerar renda. Mas não é ela que faz, porque de alguma maneira a Caixa também trabalha com fomento, o Banco do Brasil também trabalha com fomento, os bancos de desenvolvimento trabalham com fomento, as agências de fomento trabalham com fomento. Ok? Então, tá ok. Próxima. CESP, lá de 2010, lá do concurso que eu fiz e que hoje eu estou trabalhando na Caixa por causa dele, né? Em relação aos mercados de ações, muito bem, vamos aqui, ó. O que ele está querendo saber? Ele está querendo saber alguma coisa que a gente saiba sobre os mercados de ações, que é a negociação com as ações de empresas. Vamos lá, letra A. Para configurar uma operação à vista... Ok, operação à vista. Primeira ideia. Existe no sistema financeiro, nessa época do concurso, o sistema financeiro trabalhava com as operações à vista, que é o que a gente chama de D+3. Agora, eles mudaram para
D mais 2. O que significa isso? O D é o dia do negócio. É o dia que o negócio aconteceu. E esse 3 e esse 2, eles significam a quantidade de dias úteis que vai acontecer realmente o negócio. Ou seja, se eu disser, eu compro essas ações, quando que eu tenho que efetivamente pagar? Quando que realmente eu vou pagar essas ações? Dali a, hoje em dia, dali a 2 dias úteis, tá? Essa é a grande ideia. Agora, se eu estou vendendo uma ação, quando é que eu vou receber o meu dinheiro da venda? Em 2 dias úteis, porque esse é o prazo de compensação hoje em dia. Então, isso a gente chama de mercado à vista. Por quê? Porque existe um mercado a prazo de ações, tá? Mas o mercado a prazo de ações a gente chama de derivativos. E os prazos aí derivam, tá? Derivam, os prazos eles se modificam. É a mesma coisa que eu dizer, eu compro uma ação hoje, mas na verdade eu só vou ter que pagar por ela, efetivamente eu faço um contrato, né? Para não dizer que o professor está falando bobagem. Eu faço um contrato de uma compra, de uma ação, e eu vou efetivar esse contrato de verdade só lá na frente, daqui a 90 dias, daqui a um ano. Então, ele é jogado para frente, a gente chama isso de derivativo, porque ele deriva de um ativo que são as ações. Isso é só um exemplo de derivativo, tá? As liquidações. Então, vamos lá. Para configurar uma operação à vista, as liquidações física e financeira. O que é liquidação física? É a liquidação do próprio papel. A ação passa por nome de uma pessoa e o dinheiro, que é a parte financeira, vai para a conta do outro. Ok, as liquidações física e financeira das ações adquiridas devem ser necessariamente efetivadas no mesmo dia da realização do negócio? Não, D mais 2, D mais 2. Então, esse aqui está errado. B. Uma emissão de ações julgada fraudulenta após a efetuação do registro de emissão não poderá ser suspensa pela CVM. Gente, quem é a CVM? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem. Na hora da prova, pode ser que eles não digam, e a CVM aqui é a Comissão de Valores Imobiliários. É ela que faz as normas e ela que fiscaliza as instituições que trabalham com ações no mercado aberto, né? Então, diz aqui que uma emissão fraudulenta ocorreu e a CVM não pode suspender, mesmo que seja fraudulenta, porque já foi efetuado o registro. Não, nem pensar. Gente, imagina, vocês iriam investir na bolsa? Se soubessem que aquela emissão é fraudulenta? Não, a gente não iria investir. Então a CVM pode sim suspender a qualquer momento. As ações negociadas no mercado de balcão não se submetem à regulação da CVM. Aí se torna um problema. Por quê? Porque ele não diz que tipo de balcão é esse aqui. Porque assim, existem 2 mercados de balcão. Um mercado que é organizado, e se é organizado a CVM vai fiscalizar, e um mercado que não é organizado, que a CVM não vai fiscalizar. Então, a gente não sabe exatamente o que eles querem aqui. Letra D. Vamos continuar para ver se a gente acha uma resposta mais correta. Considerando-se que a subscrição de ações pela própria companhia emissora... Aí vem um problema. Eu não sei o que é subscrição. O que é subscrição? Subscrição é quando alguém subscreve, ele escreve o seu nome em uma ação. Seria a ideia seguinte, ó, eu tenho ali uma ação que não tem dono, e como é que eu subscrevo ela? Colocando meu nome aqui. Bota o nome do Marcos na ação. Pronto. Então eu estou subscrevendo uma ação. Eu estou comprando uma ação que não tem dono. Eu estou comprando uma ação que ainda não tinha um dono específico. Agora eu tenho um dono que sou eu, tá? Então isso é subscrição. Considerando que a subscrição de ações pela própria companhia emissora, o que eles estão dizendo aqui? Que a própria companhia, que é a sociedade anônima, foi ela, a própria emissora, equipara-se, de acordo com a lei aplicável, a um ato de distribuição de valores mobiliários. Bom, considerando que a subscrição de ações pela própria companhia emissora equipara-se, de acordo com a lei aplicável, a um ato de distribuição de valores mobiliários, ok, tá. A emissão de ações para esse fim condiciona-se a registro prévio na CVM. Aí é uma questão.
Tá, eu tenho uma ação, o que eles estão dizendo aqui? Tá? Eu sei que parece um pouco complicadinho e realmente é, né? O que eles estão dizendo aqui? Que essa subscrição de ações pela própria companhia emissora, ou seja, eu, por exemplo, tenho uma empresa lá, a Machado SA, e eu pego as minhas ações, tá? Eu pego as minhas ações e eu subscrevo para mim mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o meu capital. Eu estou gerando mais ações para mim mesmo. Ah, então o que eu estou fazendo? Se eu estou gerando mais ações para a companhia, eu tenho que ir lá na CVM registrar dizendo eu estou emitindo ações para botar no meu nome uma ação que não tem dono? Não, exatamente, né? Então esse aqui não está tão correto assim. E as bolsas de valores e os mercados de balcão organizados, CVM, ok, organizados tem organização, tem a CVM lá fiscalizando, compõem os ambientes onde são cursadas as operações no mercado primário de ações. Aqui. Mercado primário, não. Mercado primário está muito errado, gente. Mercado primário que não. A bolsa é sempre mercado secundário. Por quê? Porque o mercado primário é aquele no qual as ações não têm dono, tipo essa aqui, ó, que não era de ninguém e depois virou do Marcos, tá? Essas aqui. Então, sempre mercado de bolsa é chamado de mercado secundário, onde aquelas ações já têm um dono e eu vou comprar de algum dono. Essa seria a ideia. Se eu estou comprando de alguém, de uma ação que já tem dono de alguém, então é mercado secundário, tá? Então, essa aqui eu já sei que está totalmente errada. Então, vamos lá, letra C, ler de novo, porque ela ficou sem marquinha. As ações negociadas no mercado de balcão não se submetem à regulação da CVM. E agora? E agora? Não vão se submeter à regulação da CVM? Ficamos entre a C e entre essa D ainda, porque ela está meio diferente aqui. Vamos ver. Considerando-se que a subscrição de ações pela própria companhia emissora equipara-se, de acordo com a lei aplicável, a um ato de distribuição, a emissão de ações para esse fim condiciona-se a registro prévio na CVM. Vamos lá. Agora, assim, como é que a gente faz nesse caso aqui, ó, que a gente tem uma letra C que está meio assim, sabe? Meio certo, meio errado. E nós temos uma letra D que não deixa tão clara a ideia aqui para nós. O que a gente tem que fazer? A gente, assim, ó, se eu tiver que escolher entre essas duas, pelo menos eu teria 50% de chance de acertar, tá? Mas o que eu marcaria na hora da prova? Eu marcaria que o mais correto ainda estaria a letra D. Por que estaria mais correta a letra D? Porque aqui cabe um mercado de balcão organizado e um mercado de balcão que não é organizado. Ou seja, cabem dois mercados aqui. Então eu não posso dizer que dois mercados diferentes não se submetem à regulação da CVM. Então, se vocês derem uma olhadinha lá no gabarito de vocês, provavelmente estaria a letra D como correta. Mas essa questão eu consideraria difícil, ok? Questão 41 do Banrisul de 2010. Eu fiz essa prova também, né? O Banrisul acabou me chamando depois para trabalhar. Eu não fui porque eu já estava na caixa. Considerando os conceitos e as definições de underwriting. O que é o underwriting aqui? Esse aqui, ó, underwriting é o momento de lançamento de ações. Lançamento das ações. Tá? Nesse caso de lançar, o que eu tenho que fazer? Quando eu faço lançamento de alguma coisa, eu estou fazendo um lançamento de ações novas. Tá? É algo novo, ações novas. Tá? Não é uma ação que já passou pela mão de alguém. São ações novas. Para que uma empresa possa efetuar emissão pública, olha aqui esse nomezinho. Emissão pública. O que é emissão pública? Aquela que vai ser dada publicidade, pode ser anunciada para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Ok. Para efetuar uma emissão pública de ativos financeiros, não é necessário obter registro de companhia aberta. SA aberta. Quer dizer então que se eu quiser fazer uma coisa pública, eu não preciso ser uma sociedade anônima aberta? Isso está totalmente errado. Eu tenho que ser uma sociedade anônima aberta para fazer uma coisa
pública, senão eu faço uma subscrição chamada particular. Aí eu não preciso ser uma sociedade anônima aberta. Mas nesse caso, tá errado, porque tem que ser, tá errado, tem que ser sim uma sociedade anônima aberta, tá? Então aqui, ó, já vou até tirar aqui de cara, ó, onde diz aqui, ó, quais estão corretas? Apenas a 1, errado, ó. Apenas a 1 e a 3, errado. Apenas a 1 e a 3, a 1 e a 2, a 1 e a 3, ficamos já entre duas, né? Vamos lá. 2. A empresa emissora de ativos, quem é emissora de ativos? É a empresa que está emitindo ações ou emitindo algum ativo específico. Deve encarregar uma instituição financeira chamada de underwriter da colocação desses títulos no mercado em caso de emissão pública. E aí eu vou dizer o seguinte para vocês. Gente, isso aqui está muito, muito, muito certo. Por quê? Porque para eu entrar na bolsa, isso, a legislação, ela diz exatamente isso. Para eu entrar na bolsa, obrigatoriamente, para fazer uma emissão pública, eu preciso desse agente underwriter aqui. Esse agente underwriter é aquele que vai fazer a intermediação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as minhas ações da minha empresa e vai registrar lá na Comissão de Valores Mobiliários CVM. Então ele vai me prestar esse serviço de abertura de capital ou um serviço de fazer com que as minhas ações saiam de uma sociedade anônima fechada para se tornar uma sociedade anônima aberta. Tá? Então tá muito, muito, muito certa essa questãozinha aqui, essa 2 aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Apenas a 3? Não. Então fica a 2 e a 3 como correto. Mas vamos ver a 3, o que diz. O underwriting representa a transferência dos recursos dos investidores diretamente para a empresa. Olha só que legal isso aqui. Aqui ele está dizendo para onde vai o dinheiro. Se é uma ação nova, exemplo, uma empresa, tá aqui, uma empresa emitiu ações novas e alguém vai lá e compra as ações. O que ele está perguntando aqui está dizendo para onde vai o dinheiro dessa venda pela empresa. Se a empresa vende uma ação que é nova, uma ação que não tem dono, o dinheiro vai para a empresa, não vai para o dono da ação, porque essa ação ainda não tinha dono. Tá? Então tá muito certinho aqui. Então, gabarito é a letra E. Feito? Próximo. Banrisul 2010. Considerando os ativos financeiros emitidos pelos participantes, eu sempre digo que tem os blá blá blá, né? Às vezes o blá 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 não tem nada a ver com o que eles perguntam, mas vamos lá. Considerando os ativos financeiros emitidos pelos participantes dos mercados financeiros, quais dentre as seguintes instituições captam recursos via emissão de debêntures, emissão de letras de câmbio, letras imobiliárias, já fui nos debêntures, que eu adoro debêntures, e certificados de depósitos bancários. Primeiro, olha só, o que é, eu vou ir pelas siglas, que eu gosto de usar siglas, né, vai saber. Letras de câmbio, letra de câmbio. Letras imobiliárias, na verdade as letras imobiliárias não existem mais, tá? Agora existem letras imobiliárias garantidas, tá? E certificados de depósito bancário, que são os nossos famosos CDB. Aí ele pergunta, quem é que emite respectivamente letras de câmbio, letras imobiliárias e certificado de depósitos bancários? Primeira coisa que eu vou olhar, quem que emite letra de câmbio? A gente pensa, câmbio, troca de moeda estrangeira, então quem vai emitir é uma corretora de câmbio? Não, não tem nada. Por quê? Porque essa letra de câmbio não tem nada a ver com câmbio, é pegadinha. Corretora de câmbio, não. Por quê? Porque letra de câmbio é uma forma de captação exclusiva, ou seja, é uma forma de uma instituição apenas no mercado todo, o mercado financeiro, que pode vender letras de câmbio para os seus clientes, que são as chamadas financeiras. A gente conhece elas como sociedades de crédito, financiamento e investimento. Apenas as financeiras podem oferecer letras de câmbio para os seus clientes.
Então, não é corretora de câmbio. Eu sei que o nome é câmbio, mas é pegadinha, não vai nessa aí, tá? Então, eu já tiro a A, eu tiro a A, eu tiro a B, eu tiro a C, B, já ficou com bancos comerciais e essas sociedades aqui, tá. Agora, vamos dizer assim, ó, que nesses casos aqui, ó, que aqui ficaria muito fácil se eu soubesse que não é uma corretora de câmbio. Aí ele diz aqui, ó, sociedades de crédito, financiamento e investimento. Eles estão dizendo aqui que é a sociedade de crédito, financiamento e investimento. Aquela que eu coloquei aqui para vocês, tá? Essa daqui. Então, eu já sei que seria a letra E como resposta, tá? Sabendo de apenas uma, que seria, no meu ponto de vista, mais difícil delas, tá? Depois teria sociedade de crédito imobiliário. Olha, sociedade de crédito imobiliário, como é que ela faz para conseguir dinheiro? Ela vai conseguir dinheiro com letras imobiliárias. Desses títulos acima, letras imobiliárias, tá? Aqui diz que se fosse para pensar na sociedade de arrendamento mercantil, que é leasing, está dizendo, uma sociedade de arrendamento mercantil que faz leasing, ela pode oferecer letras imobiliárias? Ela tem alguma coisa a ver com o ramo de imóveis? Não, porque na verdade ela não está fazendo financiamento. O arrendamento mercantil não é financiamento, é locação. É parecido com uma locação, não é exatamente locação, né? É parecido com uma locação. Então, não é o caso. E depois vem bancos comerciais. Gente, bancos comerciais, eles podem captar por meio de CDB, que é o que está lá em cima, ó, certificados de depósitos bancários. Os bancos comerciais podem? Podem. Vamos ver o outro aqui. Quais que podem também? A letra C diria que os bancos de investimento também podem? Podem, porque são bancos, né? Bancos. Qual outros bancos aqui que tem aqui, ó? Bancos comerciais? Podem. Bancos comerciais? Podem. Então, gente, só o que poderia aqui, ó, bancos de investimento também podem. Então, o que poderia fazer a confusão aqui nessa questão é apenas as letras de câmbio que são exclusivas das financeiras. Ok? Próxima questão. A taxa da inflação acumulada, agora é uma questão mais nova, né? 2015, da Sesgan Rio. A taxa da inflação acumulada em 12 meses encontra próxima do teto da meta inflacionária. Olha só, um dos instrumentos de política monetária que o Banco Central tem disponível para reduzir a inflação é qual? Bom, vamos lá, primeira ideia aqui, ó. Vamos ver o que essa questão está dizendo. Que a taxa de inflação acumulada nos últimos 12 meses, essa taxa de inflação acumulada, ela se encontra próxima do teto da meta. Ok. O que é teto da meta? Existe uma meta. Quem define a meta de inflação? Importantíssimo. Quem define a meta de inflação hoje no Brasil? Quem define a meta de inflação é o CMN. É ele que define a meta de inflação. Aqui está dizendo o seguinte, que vamos dizer que o CMN definiu em 5% ao ano. 5% ao ano. Ele está dizendo o seguinte, que uma inflação aceitável é até 5% ao ano. E aqui diz aqui que a taxa acumulada em 12 meses encontra próxima do teto. Ou seja, o teto é o 5%. Então, nesse caso, perto do teto da meta. Um dos instrumentos de política monetária que o Banco Central tem disponível para diminuir a inflação, reduzir a inflação, o que ele está dizendo? Ele quer reduzir a inflação. Tá? A inflação é aquilo que tira o nosso poder de compra da nossa moeda. Então, o objetivo, o que o Banco Central pode fazer? Aí vem uma questão. O Banco Central ele tem instrumentos de política monetária. Na minha cabeça, eu tenho que ter na minha cabeça todos os instrumentos de política monetária, tá? Do Banco Central. O que ele pode utilizar? Ele pode usar o compulsório, ele pode utilizar o redesconto, ele pode utilizar o open market, e também ele pode modificar a Selic. A Selic meta, né? A Selic meta. Ok, são esses instrumentos aqui, ele pode modificar taxas, principalmente a Selic meta. Agora, dentre esses instrumentos aqui, eu tenho que pensar
qual desses instrumentos que eles colocaram nas questões ali que vai reduzir a inflação. Primeira ideia. Se a inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços e só gera essa inflação quando tem muito dinheiro que está girando, as pessoas estão girando muito dinheiro, estão comprando muito. O que o Banco Central precisa fazer? Ele precisa retirar dinheiro da economia, porque é isso que ele quer fazer. Ele precisa reduzir a inflação. Para reduzir a inflação, ele tem que tirar dinheiro da mão das pessoas que estão comprando, para as pessoas comprarem menos e assim segurarem a questão dos preços. Isso é um ponto de vista econômico, então não é meu, é um ponto de vista econômico. Então vamos lá, qual é o que dentre esses itens, qual aquele que fala em diminuir o dinheiro da mão das pessoas? A letra A diz assim: venda de títulos públicos no mercado aberto. O que é o mercado aberto? É esse aqui, ó, Open Market. Agora, se alguém, o Banco Central nesse caso, porque ele diz que é o Banco Central que está fazendo, se ele está vendendo títulos públicos, o que ele está fazendo? Ele está vendendo um papel, ele entrega um papel para nós e pega o nosso dinheiro para investir lá nos títulos públicos. Então, se o Banco Central vende um papel e ele entrega papel para nós e pega o nosso dinheiro, está tirando o dinheiro da economia. Nesse caso, ele está objetivando o quê? Reduzir a inflação, retirando dinheiro da nossa mão para que a gente não compre e não gere inflação. Então, esse aqui já seria a resposta correta, ok? Venda de títulos públicos, sempre assim, quando o governo vende um título, ele tira dinheiro. Se ele tira dinheiro, o objetivo é segurar a inflação. Agora, diz ali, ó, redução da taxa do compulsório. Reduzir a taxa do compulsório, que é uma parte dos depósitos que vai lá para o Banco Central, se reduzir essa taxa do compulsório, então, nesse caso, os bancos vão pegar mais dinheiro. E se os bancos pegam mais dinheiro, eles vão emprestar mais e vão entregar mais dinheiro para nós, não vai reduzir a inflação. Outro, redução da taxa de redesconto para empréstimo de liquidez, que é aquele empréstimo que é feito lá no Banco Central, que apenas os bancos podem lá buscar dinheiro no Banco Central. Redução da taxa de redesconto. Se reduz a taxa de juro para os bancos vão buscar mais dinheiro. E se o banco tem mais dinheiro, ele empresta mais para nós. E a gente vai acabar gastando mais, tá? Então não seria esse o caso. Redução da taxa Selic. Tá? Redução, ó, uma das possibilidades aqui é a redução da meta da taxa Selic. Se eu reduzo os juros da economia, o que vai acontecer? O povo vai pegar mais dinheiro. E se o povo vai pegar mais dinheiro, porque essa taxa de juro básica da economia. Quando a Selic meta diminui, as outras taxas tendem a diminuir junto. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, não vai acontecer a redução da inflação, porque vai aumentar a quantidade de dinheiro que as pessoas podem pegar, tá? E daí diz a última aqui, que é a mais fora de lógica, que é alongamento de prazo de dívida junto aos bancos. Não, nem vai mexer com dinheiro isso aqui, né? Então, é a letra A mesmo. 44. A autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate entre os economistas. A autonomia, né, agora que veio por meio da Lei Complementar 179 de 2021. Tá? Nesse sentido, muitos analistas consideram que a condução da política monetária atribuição do Banco Central. Agora o que o Banco Central faz? O que estão dizendo aqui, que é importante para a nossa prova? Condução da política monetária. Então eu quero destacar uma coisa. Quem faz da política monetária, quem faz as regras da política monetária, não é o Banco Central, é o CMN. Ele faz as regras da política, porque ele é um órgão de política, ele é um órgão político. Agora, quem é que faz a condução? Quem conduz essas coisas? Quem é que conduz a política monetária? Nesse caso, é o Bacen, tá? Bacen pode aparecer na prova como Bacen, como BC, como BCB ou como Banco Central do Brasil. Tá?
Então tá, faz a condução da política monetária, atribuição do Banco Central, pode eventualmente sofrer interferência de instâncias superiores do governo, em especial no estabelecimento da meta inflacionária. Ok. Está dizendo que de alguma coisa estabelecer a meta de inflação, que é o CMN, política monetária, ele é que faz. O que diz na legislação, nessa lei complementar no 79? Que quem estabelece a meta de inflação é o CMN. Mas quem conduz a inflação, quem faz isso acontecer na prática é o Banco Central. Tá? Vamos lá. Aí, letra A. Unicamente, eu não gosto dessas questões. Assim, lembre-se na hora da prova. Quando diz assim, unicamente, apenas, somente, quando tem uma, tipo assim, apenas uma pessoa, somente uma pessoa. Cuidado com isso. Quando exclui todo mundo, que diz apenas, somente, ou quando inclui todo mundo, dizendo todo mundo, todas as empresas, tudo isso, tem um certo cuidado com isso, tá? Isso é uma dica para fazer a prova. Letra A. Unicamente o presidente do Banco Central que pode sofrer pressões para estimular uma meta mais elevada. Não, na verdade não é só o presidente do Banco Central, é todo o Banco Central, os diretores, né? Os 9 diretores ou o presidente mais 8, todos eles podem sofrer, sim, pressões para estimular uma meta mais elevada. B. Então, tira o A aqui. B. Do Conselho Monetário Nacional formado pelo Ministro da Fazenda, Presidente do Banco Central e o Ministro do Planejamento e Orçamento. E agora, tá certo ou tá errado isso aqui? Tá certíssimo. Gente, assim, esse estabelecimento da meta inflacionária do CMN, ele está dizendo o seguinte: quem é que determina a meta de inflação? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quem determina essa meta aqui que eu comentei aqui em cima, ó. CMN, 5% de inflação ao ano. Quem determina a meta de inflação é o CMN. É ele que determina a meta de inflação. E ele está dizendo isso aí. Ele está perguntando, em especial no estabelecimento da meta inflacionária do Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo Ministro da Fazenda, o Presidente do Banco Central e o Ministro do Planejamento e Orçamento. Fechou. Então ele só estava perguntando aqui quem são os integrantes do CMN, e eu preciso saber que é um órgão político que tem esses 3 integrantes, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Letra C, da equipe econômica. Não é definida porque equipe econômica pelo Presidente da República anualmente se reúne para fixar a meta inflacionária. Mentira, é o CMN. Do Presidente do Banco Central e dos bancos públicos. Não pode botar os outros bancos no meio. O Copom, quem define a meta inflacionária é o Copom. Poderia dar alguma coisa aqui nesse Copom, né? Mas o que o Copom determina? O que o Copom ele vai estipular? Ele vai estipular a Selic meta. A Selic meta, que é a meta de onde se pretende chegar na negociação com títulos públicos federais. Então, no caso, o Comitê de Política Monetária não determina a meta de inflação, que eles chamam de meta inflacionária aqui. Então, estaria errado também. Tá certo, gente? Próxima. 45 aqui, Sesgran Rio. A CVM, eu digo assim, as questões CVM devem ser as mais tranquilas da prova, tá? Porque tudo da CVM tem a ver com valor imobiliário, com ações, com essas coisas, tá? Ela é um órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais no Brasil. Ok, mercado de capitais é aquele mercado onde se negocia, onde se mercadeja, né, esses títulos públicos, melhor, esses papéis, tá? No geral, ações, debêntures, esses papéis em si. Ela, CVM, é subordinada ao Banco Central. Nem pensar, né? Ela é uma autarquia junto com o Banco Central. Lembram-se das autarquias? Banco Central, CVM, SUSEP, Previc. Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Isso, né? Banco Central, CVM, SUSEP e Previc e a CVM. Ok. Então não é subordinada ao Banco Central do Brasil. Subordinada ao Banco do Brasil, nem pensar, né? Não, ao Banco do Brasil não. Na verdade, ela fiscaliza o Banco do Brasil quando ele emite ações. Subordinada a B3, o que é B3?
a Bolsa de Valores hoje do país. Então, ela é subordinada à B3? Não, não é subordinada. Ela é independente do poder público, ou seja, ela se manda e não quer nem saber, não deve satisfação para ninguém. Não, não é, né? Ela é vinculada ao Poder Executivo, ao Ministério da Fazenda? Opa, agora sim, isso aí. Ela é vinculada, não subordinada. Eu sei que isso aqui ficou um pouquinho estranho, tá? Dizer que ela é vinculada, mas e subordinada, mas eu sei que a gente tem que lembrar que não é uma questão de subordinação. Assim como o Banco Central não tem mais subordinação ao Ministério da Fazenda também. Ok? Questão 46. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ok. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para as operações de um dia com títulos públicos via atuação de seu. A questão aqui, eu digo que não é difícil, ela é tranquila, tá? Mas ela não está totalmente correta. Porque ele diz assim, ó, que o Banco Central é um órgão do subsistema normativo. Tudo bem, ele faz parte do subsistema normativo porque ele faz normas para a compensação de cheques, ele faz normas para o mercado de câmbio, Agora, a gente poderia até dizer que ele está fazendo normas para o redesconto, está fazendo normas para o compulsório, ok? Mas diz aqui que ele determina periodicamente a taxa de juros de referência. Ah, e a questão, o que é uma taxa de juros de referência hoje no país? É a Selic Meta. Selic Meta. Selic Meta. Essa taxa de referência que diz que ele determina para as operações de um dia com títulos públicos, via o quê? Via Comef, nem sei o que é isso aqui. Comitê de Política Monetária, Copom, olha que bonito, é esse aqui, já sei que é esse aqui, tá? Vou marcar aqui. Conselho Monetário Nacional, o Banco Central é um subsistema normativo, determina a taxa de juros via atuação do seu Conselho Monetário? Não, não é o Conselho Monetário que determina essas taxas aqui. Conselho de Administração, não sei do que eles estão falando, porque não tem nada a ver com o Banco Central. E Câmara de Compensação de Cheques e Outros Papéis, ele faz a normatização da compensação de cheques e outros papéis, ou seja, faz a questão da norma, tá? Mas quando se fala em taxa de juros de referência, está perguntando quem é que faz essa taxa de juros de referência? Quem é que determina a Selic Meta? Quem determina a Selic Meta é o Copom. Só que eles ainda dizem assim, ó, que o Banco Central, por meio do Copom, ele determina a Selic Meta. Cuidado, porque eu já vi em prova dizer assim, o Banco Central determina a Selic Meta. E não está totalmente correto, mas eu também não posso dizer que está errado. Então tenha um certo cuidado nisso, tá? Vejam o que é mais correto na questão. O corretíssimo é dizer isso aqui que está nessa questão aqui, que quem define a Selic Meta é o Copom. Só que o Copom, ele tem a mesma diretoria do Banco Central, eles são os mesmos. Por isso, se eu disser que o Banco Central é ele que determina a Selic Meta, não estaria errado. Ok? Vamos lá, número 47. Os cartões de crédito são às vezes chamados de dinheiro de plástico. Ok. Seu uso crescente como meio de pagamento implica vários aspectos, exceto. Ok, então vamos lá. O que ele está dizendo aqui, exceto? Ó, exceto. Cuidado com as palavras exceto que ele disser aqui. Ele está dizendo o seguinte, qual alternativa dessa aqui está errada, tá? Ele diz aqui, no uso do cartão de crédito, ocorre ganho sobre a inflação para os possuidores de cartão, sendo os valores das compras pagos apenas no vencimento do cartão. Ok, a inflação está correndo, mas eu só pagarei depois. Eu acredito que está certo, mas ele não quer a resposta certa, quer a resposta errada, né? Exceto. Um crédito automático até certo limite para os possuidores de cartão, um crédito automático até certo limite, o limite é pré-determinado, né? Porque qualquer banco pré-determina o teu limite.
Então, eu não sei se é exatamente um crédito automático. Não sei exatamente o que eles querem dizer aqui. Vamos para a próxima? C. Aumento da demanda de papel moeda pelos possuidores de cartão. Peraí, então quem possui um cartão vai aumentar a quantidade de papel moeda, quer dizer, a quantidade de dinheiro que ele vai precisar? De papel moeda mesmo? Não, claro que não, ele vai usar cartão, então não vai aumentar. Então esse aqui estaria certo, então já não é a nossa resposta. D. Aumento da segurança da transação, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Olha, esse aqui não, olha, esse aqui está corretíssimo, né? Mas ele não quer esse aqui, tá? Porque ele diz, implica em vários aspectos. Então, o aumento da segurança, tá? Ok. E indução ao crescimento das vendas para os estabelecimentos credenciados. Ok? Vai induzir, não quer dizer obrigatoriamente, né? Mas vai induzir ao crescimento das vendas. Então, o único que não está correto é a letra B, porque é um crédito automático até certo limite, não é automático, é um limite pré-determinado, tá? Ele não é automatizado, ele é pré-determinado, ok? Vamos fazer mais essas duas aqui então, por hoje. Vamos lá. 48. Uma desvalorização cambial da moeda brasileira frente à moeda norte-americana implica no quê? Aqui, gente, o que a gente tem que cuidar? Ele está falando o seguinte, uma desvalorização cambial da moeda brasileira. Desvalorização cambial quer dizer o seguinte, que quando eu vou comprar a moeda estrangeira, nesse caso o dólar que ele está dizendo, o nosso real vai se desvalorizar. O que acontece se o nosso real desvaloriza? Significa que eu preciso de mais reais para comprar um dólar, concordam? Eu vou precisar de mais dinheiro de real para comprar um dólar. Então, se o dólar estava R$ 5, ele passa para 7 um dólar. Então, nesse caso, ocorre uma desvalorização frente à moeda americana. Então, o que isso implica para nós? Implica diminuição do número de reais para eu comprar um dólar? Não, é o contrário, né? Eu preciso de mais reais. Então, não é diminuição. Diminuição do estoque de dólares do Banco Central do Brasil? Não exatamente, porque se ele já tem uma quantidade de dólar, não vai mudar a quantidade de dólar do Banco Central simplesmente porque houve uma desvalorização cambial, porque o número de dólar, quantidade de dólar vai continuar a mesma. Uma diminuição do preço em reais de um produto importado dos Estados Unidos. Vamos pensar. Ocorre uma diminuição do preço se eu importar alguma coisa, já que eu estou pagando em real? Nesse caso, seria o contrário, não seria? Seria um aumento do preço em reais de um produto importado dos Estados Unidos. D. Estímulo às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Opa, peraí, vamos pensar, tá? Se nas importações que eu pago em real pior, é ruim, porque eu tenho que pagar mais reais, quando eu exporto alguma coisa, eu ganho em dólar. Tu imagina, eu exportei 100 mil dólares. Quando eu for transformar para reais, se o preço ocorreu uma desvalorização do nosso real, quer dizer que o dólar que eu estou recebendo vale mais. E se o dólar vale mais, eu recebo mais, porque na hora de trocar para reais, eu estou recebendo mais dinheiro. Então ocorre um estímulo às exportações. Isso aí, brasileiros. Aumento das cotações das empresas importadoras. Por que das empresas importadoras? Deveria ser das empresas exportadoras. Porque a empresa exportadora é que está ganhando quando acontece essa desvalorização cambial aqui da moeda brasileira. Ok, gente? Último, então, número 49. Tradicionalmente, o rendimento da caderneta de poupança sempre foi determinado pela variação da TR, blá, 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 mais juros de 0,5% ao mês. Tá, estão dizendo o seguinte, ó, que sempre foi assim, ó, na poupança, que ela rende 0,5% ao mês, mais a variação da TR, que é uma taxa determinada pelo Banco Central, taxa referencial. Sempre foi assim. Ok. Entretanto, os depósitos realizados a partir de 4 de maio de 2012 têm
o rendimento vinculado à meta da taxa Selic. Ah, isso é verdade. O que eles inventaram agora, tá? Eles inventaram o quê? Não é mais esse formato aqui de cálculo quando a Selic meta, ó, diz assim, ó, diz na própria questão, ó, desde então, se essa meta da taxa Selic for igual ou menor que 8,5, o que ele está dizendo? Se a taxa Selic chegar a 8,5 ou ao ano, né? Ao ano nesse caso, ou menos, nesse caso, o que vai acontecer com o rendimento da poupança? Vamos ver aqui. Nas opções diz assim que o rendimento da poupança vai aumentar em 130%. Para começar, nesse caso, a regra diz que, para começar, na prática, né, esse rendimento da poupança não vai aumentar. É 0,5% ao mês, não tem o que fazer, é esse aqui. Mas a regra diz que quando chegar a 8,5%, o valor dos juros da poupança, ele será calculado em 70% da Selic. Essa é a regra. 70% da Selic meta. Então, se acontecer de chegar a Selic meta a 8,5% ou menos, vai ter que calcular 70% disso aqui, ó. 70% da meta. Se a meta for 7 aqui, ó, 7 aqui em cima, 70% de 7. Se for 4, 70% de 4. Então é assim que funciona. Só que daí a gente vai olhar lá na questão e a questão diz assim, ó, os rendimentos serão reduzidos para 70% da Selic? Certo. Reduzidos para 70% da Selic, mais a TR. E agora, vai ter a TR ou não vai ter a TR? Aí é que fica o problema, porque a gente sabe que é 70%. Mas nesse caso aqui, ó, eu não posso esquecer que, mesmo que seja 70% da Selic, sempre vai ter o adicional da TR. Quer dizer, sempre não, né? Quando a TR estiver positiva. Ok? Gente, então eu agradeço a paciência de vocês, tá? De terem ficado até o final. E nós nos vemos aí numa próxima aula fazendo mais alguns exercícios. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e até a próxima. Valeu, gente!